Oi, tudo bem, minhas guerreiras maravilhosas? Hoje a aula vai ser sobre linha editorial. Então prestem bem atenção, porque essa é uma parte fundamental por trás também do seu conteúdo. É o pontapé para o seu conteúdo estratégico, tá? Então vamos começar falando sobre o que é linha editorial, tá? Linha editorial, gente, nada mais é do que o guia para a produção dos seus conteúdos. É lá onde você organiza os seus conteúdos de forma estratégica. São os assuntos que você inclui no seu nicho para você abordar, tá bom? Então, assim, você sempre tem que criar conteúdo estratégico. Você começa pela linha editorial. Vamos falar aqui, né? Como é que funciona. Vocês têm, gente, que ter os temas do seu nicho, que é, no caso, os assuntos escolhidos que você vai abordar no seu Instagram. Eu sei que muitas vezes, né, vocês pensam assim, eu só tenho que falar sobre o que eu vou vender. Mas não é bem por esse lado, tá? Vocês podem estar falando sobre as principais dúvidas do seu público, tá? Anotem aí. Principais dúvidas do seu público. Assuntos que interessam a sua audiência e os valores que têm relação entre você e sua persona, tá? Os valores que vocês compartilham. Então, por exemplo, você não vai falar só sobre o produto que você oferece. Para quem é maquiadora, por exemplo, você não vai falar só sobre maquiagem, sabe? Você pode estar falando sobre a dor da sua persona. Quando eu falo a dor, eu quero dizer o quê? Quais são os medos, quais são as inseguranças dela, sabe? E é o quê, gente? Hein? Geralmente é o quê? Insegurança, medo de não saber se maquiar, medo de se maquiar e ficar feia. Ou então, às vezes, elas só são inseguras mesmo com elas mesmas, sabe? Elas não se veem como uma pessoa bonita. Então, vocês têm que abordar assuntos que também interessam a pessoa além da maquiagem, sabe? Então, assim, vocês têm que estar escolhendo 3 a 5 temas, tá? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. 3 a 5 temas. E aí, você pode estar escolhendo um principal e os outros são mais secundários. O principal, obviamente, é sobre o seu trabalho, né? É sobre o seu nicho. Então, nicho de maquiagem, o principal é o quê? Maquiagem. O nicho de psicóloga, o principal é o quê? Psicologia. Mas aí vocês têm que estar botando outros temas, tá? Então, vamos falar sobre pontos importantes. Os temas, eles têm que se conectar entre si, tá? Então não adianta você colocar coisas totalmente aleatórias. Não adianta você que, sei lá, fala de psicóloga e aí você enfiar um assunto que não tem nada a ver com esse assunto, sabe? É um assunto de... vamos pensar aqui. De creche, por exemplo, né? Que não tem nada a ver, assim, com o seu rumo de psicóloga. A não ser que você seja psicóloga de pedagogia, né? Coisa assim, ligada mais a crianças. Mas, então, assim, vocês tentam sempre ligar, tá? Sempre ligar o assunto, todos têm que estar se conversando. Então, não falem, por exemplo, de roupa, né? Vocês estão vendendo roupa e aí vai lá e fica postando foto de comida, sabe? Foto de hambúrguer, de lanchonete, tipo, que não tem nada a ver com o seu nicho de roupa, né? Então tá, tem que se comunicar entre si os temas. Divida a porcentagem de cada um, tá, gente? Vocês não tem que botar a mesma quantidade, tipo, um dia esse, um dia esse, um dia esse, um dia esse. Então vocês vão fazer o quê? Bota ali a porcentagem de qual é o mais importante, sabe? Pra quem fala de moda, bota ali o primeiro, moda, 50%. Bota 10% pra autoestima. Bota mais 10% pra ensinar as pessoas sobre estilo. Bota mais 10% pra falar sobre brand, que é roupa, sabe? Como você se vestir como uma empreendedora, sabe? Então vocês tentam distribuir os assuntos que vocês vão falar. Quem é da área de estética, de moda de roupa feminina, né? É sempre legal vocês estarem falando sobre autoestima, autocuidado, essas coisas. Então vamos lá. Observe também como a sua audiência está reagindo com os assuntos que você aborda, tá? Não tem problema se assim você não se
não deu certo aquele assunto que você escolheu e você querer estar sempre renovando, mudando, tá, gente? A linha editorial ela é bem tranquila em relação a isso. Então, se você viu que não tá engajando com certo assunto, você pode estar abordando outro assunto. Vejam como que sua audiência tá agindo. Então, assim, se estão te dando feedback no direct, falando se estão gostando do que você está falando, se eles estão salvando, compartilhando o que você posta, tá? Então, isso é bem importante. Se vocês verem que não tá tendo esse engajamento, aí pode ver aí se é o quê? Vocês atraíram o público errado, a persona errada, ou se vocês realmente precisam estar adaptando, né? Fazendo um conteúdo que realmente atinja a persona de vocês. Tem a sua persona definida. A gente falou sobre persona na última aula, né? Que eu falei até para vocês fazerem atividade e me mandar. Então, assim, por que tem que ter a sua persona bem definida? Porque é nessa hora que vocês vão saber quais problemas solucionar, como você vai motivar a sua persona, de que forma irá quebrar objeções. Quebrar objeções é o quê? É quando ela tem interesse até de comprar de você, mas ela fica, mas e se não ficar bom em mim? Mas e se eu não gostar? Mas e se o meu corpo, não. Então, tipo assim, ela vai ter uma justificativa, tentando justificar pra ela não comprar aquele produto que ela quer. E aí você tem que quebrar essa objeção, tá? Os sonhos que ela deseja conquistar. Então, assim, vocês têm que estar sempre tocando nesses pontos, tá, gente? Sempre. Isso não é ruim. Vocês podem pensar assim, é ruim a gente tá tocando nessas coisas. Mas, gente, é o essencial. Às vezes a pessoa ela precisa de uma coisa que você sabe que ela precisa, mas nem ela sabe. Uma psicóloga, por exemplo. A psicóloga sabe que as pessoas precisam do trabalho dela, mas às vezes as pessoas não sabem. As pessoas pensam, eu não preciso, eu tô bem, eu tô feliz, eu fico sorrindo, sabe? Mas precisa, tem vários motivos que ela precisa de uma psicóloga. Então mostre pra ela o motivo que ela tá precisando, mostre o que ela tá passando, sabe? Que é um sinal de que ela precisa do seu serviço, né? Quem trabalha aí com contabilidade, né? Mostra pras pessoas por que elas precisam abrir o MEI, o porquê, sabe? Às vezes as pessoas elas estão empreendendo, elas nem se tocam disso. Elas pensam, eu tô começando agora, não preciso. Mostre por que elas têm que ter MEI desde o início. Então vocês têm que estar mostrando para as pessoas quais são as dificuldades delas, porque às vezes nem elas mesmas sabem. Então, assim, às vezes uma pessoa ela tem vontade de andar super arrumada, bem vestida, mas ela é insegura, ela tem medo de comprar e ficar muito sem ser ela, sabe? De não combinar com o estilo dela. Então fale pra ela o estilo que combina com ela, fala pra ela o que ela precisa. Então, beleza. Também outro ponto importante, não pode ser conteúdo aleatório, tá? Vocês não podem estar só jogando qualquer coisa. Tem que ter uma linha certinha, por isso que linha editorial, tá? Vocês têm que ter uma linha certinha do que você vai postar. Então, qual é o seu objetivo, o que você vai postar. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Tem que estar alinhado com o que você acredita. Nada de postar coisas que não tá alinhado com o que você acredita. Então, por exemplo, você não é uma defensora do LGBTQI+, né? Você, às vezes, não tem problema, mas você também não é aquela defensora nata. Então, não adianta você estar postando sobre isso, sabe? Se você quer se posicionar quanto a isso, chama alguém que tem poder para falar sobre isso, sabe? Então, assim, se posiciona com o que você vive, com o que você acredita, tá? Nada de postar só porque tá na moda. Todo conteúdo precisa ser estratégico, tá? Chega da gente só postar conteúdo por postar. Vamos lá falar sobre a definição, como definir a sua linha editorial. Anotem aí, linha editorial, como que você vai definir. Primeiro, você tem que saber as dores e os sonhos da sua persona, tá? Alinhado com o que você vive. Então, assim, não adianta ela falar assim, olha, eu não consigo vender na internet, por exemplo, né? Eu não consigo monetizar. E você também não consegue monetizar, então não fala, eu vou te ensinar a monetizar com a internet, sendo que nem você monetiza ainda. Entendeu a minha ideia? Então, esteja alinhado com o que você vive, tá?
É o dia a dia. Gente, vocês têm que incluir o dia a dia na linha editorial de vocês. Mostre que você tem vida para se conectar com as pessoas. Então, assim, vai lá, mostra o que vocês têm em comum, sabe? Às vezes vocês pensam assim, ah, eu vou postar foto de um café nos stories, por exemplo. Qual o sentido de eu postar foto de um café? O sentido é que você posta ali aquela rotina, as pessoas vão se conectar com você, elas vão falar, nossa, ela gosta de café igual eu. Se você gosta de cuscuz, biju, você posta lá, as pessoas falam, nossa, ela é igual eu, a gente se conecta. Ela ama biju, eu também amo. Sabe? Então, assim, são coisas simples, mas que as pessoas, nos detalhes, elas se conectam com você. Em coisas pequenininhas, sabe? Elas vão ali se identificar. Então, assim, quando for as coisas maiores que você for oferecer, elas vão falar assim, nossa, vou seguir o que ela tá falando porque ela me entende. E aí, tipo, vai parar pra pensar por que eu acredito que ela me entende. A gente nem se conhece. Por causa dos mínimos detalhes. Então, mostre seus dias a dia. Mostra como que é a sua rotina. Você pode... não precisa a gente ser tão aberta, tá? Mostrar, tipo, tudo. Mas mostra, assim... você saindo, sabe? Vai num restaurante legal, mostra se você tá indo pra um restaurante legal. Se você é da área de maquiagem, mostra ali a maquiagem que você usa pra sair. Sabe, você é da área de moda de roupa feminina, mostra ali qual é a roupa que você vende. Você fala, olha gente, tô indo sair, olha esse lookinho maravilhoso, eu vendo ele, tá? Ele é tanto, sabe? Mostra a sua rotina. Vamos lá. Distribua a porcentagem de quanto você vai falar para cada assunto. Eu já falei sobre isso, né? Vocês botam ali, esse assunto eu vou falar 50% vai ser dele, 20% desse, 10% desse. Objetivo, tá? Então você tem que sempre ter um objetivo quando você for postar seu conteúdo. Objetivos que eu falo é o quê, gente? Quebrar a objeção. Qual é o seu objetivo com aquele post? Você quer autoridade? Você quer gerar conexão? Você quer gerar posicionamento, entretenimento, mentalidade? Entendeu? Cuidar da mentalidade dos seus seguidores. Então, assim, vocês sempre tem que ter esse objetivo por trás, tá? Definir o tipo de conteúdo. Vocês vão ter que definir o que, gente? Se é um conteúdo de ensino, se é um conteúdo de história, jornada, ideias de defesa, sabe? Se você vai defender alguma coisa do que você acredita, tá? Por exemplo, você acredita firmemente que todo empreendedor, mesmo quem tá começando, tem que abrir o MEI, você tem que mostrar ali que é o que você acredita. Você vai se posicionar quanto a isso, tá? Defender a sua ideia. Humor, sabe? É alguma coisa engraçada? Você não precisa ser um humor aleatório, tá, gente? Tem que ser um humor ligado ao seu nicho. Então, por exemplo, Personal Organize vai falar sobre o quê? De humor, né? Vai mostrar um meme ali, uma pessoa, tipo, desesperada, querendo, com a casa, uma zona, às vezes um guarda-roupa, que ela nunca consegue achar uma roupa pra sair. E aí a Organize chega, né, arruma e, tipo, fica feliz. Você pode fazer um meme assim, sabe? Tipo, sem Organize e com Organize. Isso já é humor. Com psicóloga, sem psicóloga. Com MEI, sem MEI. Entendeu? Antes da loja tal, depois da loja tal. Aí mostra lá, tipo, antes e depois da pessoa. Criticar a ideia. Outro tipo de post. Outro tipo de conteúdo. Criticar a ideia, tá? Se você vai criticar alguma coisa, alguém sempre fala assim, eu não preciso disso e você acredita que precisa. Então você vai criticar essa ideia da outra pessoa que ela fala que não precisa. Quebrar objeções, né? Que eu já falei aqui, eu afirmo muito isso, que vocês têm que sempre estar produzindo conteúdo quebrando objeções, tá? Por que? Eu não quero comprar de você. Por que você não quer comprar de mim? Você sabe o que você ganha comprando de mim? É isso, isso. Entende? Você tem que mostrar pra ela que ela precisa sim do seu produto, do seu serviço, que é transformador. Então você tem que produzir esse tipo de conteúdo. Tá, definir a intenção do conteúdo do dia.
A intenção é o que, gente? Se a pessoa tem que salvar, compartilhar, comentar, interagir, o que ela tem que fazer com aquele post, tá? Vocês têm que ter isso definido também. E não é só, tipo, falar salva aqui, comenta aqui, curte aqui, tá? Vocês têm que, tipo, ter uma abordagem. Vocês têm que ter um sentido em toda a produção do conteúdo, desde a imagem até a legenda, até o CTA, tá? Outra coisa, necessário formato a ser entregue. Você tem que definir o formato a ser entregue. Então, se vai ser em post carrossel, IGTV, post legenda, vai ser Reels, vídeo de 1 minuto, tem que ter isso definido, tá bom? Pra na hora que você for produzir, ficar bem mais simples, bem mais fácil, pra você montar o seu calendário editorial certinho, tá? Então tá. Vamos lá pro tipos de conteúdo. Conteúdos que não podem faltar no seu perfil, tá? Ensinar, que é o quê? Você pode estar usando como o como mesmo, sabe a palavra como? Como fazer tal coisa, como parar com isso, como seguir esse caminho. Então, a palavra como, ela é muito, muito boa, tá, gente? Usem o como. Como, dicas, porquê, checklist, tudo isso em forma de ensino. Então, é aqui que você vai resolver a dor da sua persona, tá? Então, assim, ela tem dificuldade em questão do MEI, ela tem dificuldade em questão de contabilidade, ela tem dificuldade em questão de se organizar, ela tem dificuldade. Às vezes, você vai lá, mostra pra ela, você faz o que tinha que fazer e depois ela não consegue manter. Mostre como manter a unha, o cabelo, a roupa, como cuidar da roupa, como se vestir, como transformar uma blusinha básica em uma blusa de sair pra um restaurante super chique, entende? E mostre, tipo, o poder dos acessórios. Então, vocês têm que ensinar. Entreter, né? Vocês têm que entreter as pessoas também. Que é aquilo que eu te falei do meme. Vocês podem estar fazendo em Reels, pode estar fazendo em post carrossel. Vocês têm que fazer alguma coisa que mostre ali uma coisa divertida, tá? Um tipo de meme. Ligado ao seu nicho. Não posta meme aleatório, tá? E vocês também podem estar fazendo muito isso nos stories. Outro tipo de post que não pode faltar é o de motivação. E quando eu falo motivação, não é só vocês ir lá e postar uma frase do dia. Viu? Vocês podem postar, gente, assim, falando sobre algo que motiva mesmo, sabe? Bota a transformação da sua vida, sua jornada. Fale de onde você veio, onde você tá. Fala a história de alguma cliente sua, alguma amiga sua. Você pode estar contando a história de outra pessoa. Algo que motive a pessoa, algo que leve ela a sair daqui e ir pra cá. Às vezes a pessoa não tá bem, então mostre pra ela que, tipo, tudo bem você não tá bem hoje, sabe? Eu também já tive assim, e às vezes eu fico. Então conta a história também, tá? Tudo bem de vez em quando vocês postar só a frase, mas motivacional vai muito além de só uma frase motivacional, beleza? E o outro tipo de post que não pode faltar é a jornada de vocês, tá? Então, de 15 em 15 dias, vocês têm que estar postando essa jornada, contando a história de vocês, a história por trás da empresa de vocês. E como que vocês podem estar fazendo conteúdo de jornada, né? Vocês podem estar contando aqui o passado, onde você quer chegar, eventos, 2 verdades e uma mentira, fatos aleatórios, erros do passado, aceitos, o que aprendeu, por que você decidiu estar aqui, né, nesse momento, né, se posicionando no Instagram. Então tem várias formas de vocês falarem sobre a jornada de vocês. Vocês podem estar também distribuindo vários formatos, falando nos stories, no Reels, no post, IGTV, tá bom? Então tá. Todos os seus conteúdos têm que gerar conexão, tá? Só assim você vai fazer com que sua audiência siga o que você fala. Então sempre tente se conectar com as pessoas de todas as formas, tá, gente? Até assim num post de vitrine, você bota uma legenda legal, sabe? Bota algo que conecte com as pessoas, faça stories que conecte com as pessoas, mostra que você sabe onde ela está, você sabe, porque você já viveu ali e você precisa mostrar pra ela o caminho que ela tem que seguir, tá? Seja autêntico, não copie, tá? Então, assim, quando eu falo não copie, gente, é pra você não pegar ali descaradamente uma coisa da outra pessoa e fazer assim como se fosse sua ideia original, sabe? Tudo bem você se inspirar, tudo bem você trazer pro seu nicho, mas é diferente se inspirar de copiar, tá?
É bem diferente. Então, seja autêntico. Nos stories, sabe? Seja autêntica. Fale do seu jeito. Não precisa você estar ali. Eu tenho que falar certinho. Vou excluir esse vídeo porque eu falei gíria. Vou excluir esse vídeo porque eu fiquei falando Mas se você fala você fala né, gente? Não tem o que fazer. Então, seja autêntica, tá? Mostre ali quem é você mesmo. No post mesmo você pode estar falando. Sabe? Tipo, mostre quem é você. Não tenha medo, tá? As pessoas se conectam com as pessoas e elas sabem que as pessoas são reais, né? Então tá, outra coisa. Solucione como as dores da sua audiência. Mostre sempre o caminho. Então, vocês têm que estar sempre solucionando as dores da sua audiência. Mostrando pra elas onde elas têm que ir. Igual eu falei, né? Mostra que você já sabe onde elas estão e que você conhece o caminho pra elas chegarem em outro lugar. Isso vale em todos os nichos, tá, gente? Não pensa que porque você é do nicho de bolo que não tem como você fazer isso. Então, mostre sim que você sabe qual é a dor da sua cliente, de tipo, às vezes ela quer muito comer um bolo, mas ela não tem tempo, ela não tem paciência, às vezes o sonho dela era poder crescer, fazer bolo pros filhos e ela não sabe, ela não consegue. Então, tipo, tudo bem não saber, você pode comprar de mim, entendeu? É tipo isso. E o outro ponto, tá? É que vocês têm que entender o objetivo dos conteúdos. Então, assim, né? Se você quer ser vista como referência, se você quer gerar conexão, então conte histórias, engajar, né? Que aí, no caso, engajar, se você quer que as pessoas repostem o que você postou, né? Reposte nos stories, que elas interagem, que elas conversem com você através daquele conteúdo. Se você quer incomodar elas, incomodar que eu digo assim, né, gente? Aquele post mais tapa na cara, sabe? Que a pessoa precisa daquilo, que você precisa cutucar a ferida dela ali pra ela poder agir. Porque às vezes a pessoa tá ferida, né? Vamos botar ferida. Gente, é entre aspas, tá? Vamos entrar nesse assunto como se fosse a dor, tá? Da sua persona. Então, assim, ela sabe que ela tem aquela questão, mas ela não age, ela não consegue agir. Então, você vai cutucar aquela feridinha pra fazer ela agir. Entendeu? Por exemplo, às vezes ela sabe que ela tem que... Ela sabe que ela se sente mal, que ela não se arruma, né? Uma mãe, por exemplo, que fica em casa com o filho, aí ela não se arruma. Ela até se incomoda, mas ela não consegue levantar e agir. Então, tipo, vocês têm que falar com essa pessoa, sabe? Tocar assim, ó, você não tá agindo, sabe? Tem que agir, não tem o que fazer. Se você não agir, outra pessoa não vai agir por você. E é uma coisa que, por mais que dói, é fato, né, gente? Não tem como a gente agir pela outra pessoa, não tem como a gente entregar o melhor pra outra pessoa se ela mesma não quer. Vocês sabem que isso é fato. Então, assim, toquem naquela questão da pessoa pra fazer ela agir, entendeu? Gente, sempre, todos esses conteúdos meio que de persuasão, né? Você tem que fazer tudo no bom sentido, tá? É realmente pra despertar a sua seguidora, tá? E vai muito além do que só vender. Então, assim, quando você só pensa em vender, você não consegue converter as pessoas tão fácil como se você toca em outros assuntos, como se você mostra que além de vender, você quer ser amiga, você quer ser próximo, você quer aconselhar, você quer ensinar a sua audiência, sabe? Ela se conecta e é muito mais fácil para ela comprar de você do que você só querer vender, entendeu? Do que você só compra. Não é? Faz sentido para vocês? Então, beleza. Outro tipo é o de reflexão, que vai incomodar a pessoa, vai fazer ela pensar, vai fazer ela refletir, vai pensar, nossa, realmente ela tem razão nisso. Eu tô assim, então vou agir. Eu tenho que fazer por mim. Outro tipo é o posicionamento, tá? Você vai apontar as dores da sua persona e falando que você acredita, tá? Então, o posicionamento, gente, é você sempre bater na mesma tecla, você bater no que você acredita. Independente do que todo mundo fala. Todo mundo pode falar hashtag é a melhor coisa do mundo. E eu chego e falo, não é. Gente, não é. Todo mundo vai falar, mas é sim. E eu vou estar falando, não é. Então, assim, por que que não é? Entendeu? Eu vou falar meu posicionamento, eu vou falar no que eu acredito e bater naquela tecla. Igual todo mundo pensar, comprar seguidores
patrocinar sorteios funciona. E eu vou falar, não acredito, entendeu? Eu vou bater na tecla de que eu não acredito que comprar seguidores funciona. Eu não acredito que patrocinar sorteios funciona. Então, vocês têm que se posicionar. Então, beleza. Aqui a gente encerrou a aula de conteúdo, de linha editorial, na verdade, tá? Vocês viram que a gente já começou a introduzir um pouquinho dos tipos de conteúdos, né? Que rola no Instagram e tudo mais. Mas então, assim, anotem, assistam esse vídeo várias e várias vezes, se possível, tá, gente? Que ele é muito importante. Vocês viram como tem muita coisa por trás de conteúdo, né? Que não tem como vocês só criarem conteúdos aleatórios. Vocês têm que entender muita coisa. Então, gente, vão lá, estudem, montem a linha editorial de vocês. Vocês podem estar escolhendo já 3 temas importantes, tá? É a atividade de temas. Início, vocês podem fazer de 3 a 5 temas. Bota o principal e bota os outros secundários no que você tem ligação com o seu nicho, tá? Então, assim, não esquecem de excluir a questão do dia a dia de vocês, o lifestyle, né? O estilo de vida também tem que estar incluído. Então, você vai botar o nicho, o seu estilo de vida, bota ali 10% de estilo de vida, que você vai botar o básico. E aí você pode estar colocando também outros nichos, entendeu? Se no seu nicho cabe autoestima, por exemplo, né? Você fala para mulheres. Mulheres sempre é bom a gente estar falando sobre isso, né? Mesmo assim, falando o básico do que a gente sabe, né? A gente, lógico, ninguém aqui é psicóloga, mas a gente tem aquele meio, sabe? Sim. Então você pode estar falando sobre isso. Quem fala na área de estética, de moda, toca no assunto do porquê, sabe? Que é importante a pessoa se vestir bem, a importância da pessoa se cuidar do rosto. Então vocês podem falar de autocuidado, beleza? Então façam isso, façam 3 a 5 temas que combinem. Vocês podem estar me mandando no WhatsApp, beleza, gente? Tchauzinho, meninas guerreiras maravilhosas.